Muito bom dia, nós somos a Porto Alegre Oficial, estamos aqui no estúdio na Feira do Livro, falando com algumas personalidades do mundo político, esportivo, entretenimento, pessoas que Porto Alegre vota, Porto Alegre conhece, falando sobre assuntos do dia a dia da comunidade. Eu sou o repórter Albano Gado, hoje estou aqui com a deputada Laura Cito, ex-vereadora, ex-líder estudantil e atualmente deputada estadual aqui pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, Laura. Bom dia, Albano. Bom dia, Porto Alegre Oficial. Bom dia quem nos acompanha pelas redes sociais. Laura, eu percebi que tu és, em todos os mandatos que tu assumiu, sempre a mais jovem dos eleitos, né? Essa questão da mudança na política, da inserção dos jovens, como é que tu vê isso hoje em dia? Existe esse espaço? Como tu ocupou esse espaço na política aqui da nossa cidade e estado? Isso é bem engraçado essa tua pergunta nesse momento, né, Albano? Eu tava esses dias ouvindo um podcast no final de semana que tava falando sobre a gerontocracia da política mundial. Hoje a política no mundo ela é gerenciada por idosos. Um exemplo, o Trump, o Biden era o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, o Trump é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, depois do Biden, ao final do mandato será, né? O Lula é o presidente mais velho da história do Brasil, entre o Xi Jinping, né? Acho que ele tem quase 80 anos, presidente da China, e assim vai indo. Obviamente, com o avanço da longevidade, também a atividade pública das lideranças políticas ela se amplia, né? E talvez nós estamos vivenciando e viveremos o maior ciclo da atividade política de uma pessoa, de um indivíduo, né? Já que a sociedade brasileira, a expectativa de vida tem avançado muito e a gente tem vivido com mais qualidade, né? Então, por que eu digo isso? Porque o desafio da transição geracional, ele passa a ser mais complexo. Eu fui a vereadora mais jovem da legislatura passada na Câmara de Vereadores com 28 anos. A Manuela foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre em 2004 com 23 ou 24 anos. Né? Sou a deputada mais jovem do Rio Grande do Sul, entre deputados estaduais e federais, eleita com 30 anos, acho que 29, 30 anos, né? Então, talvez, sei lá, Getúlio com 30 anos já tinha sido mais coisas do que, né, onde eu estou com a minha idade. Então, isso também mostra um pouco dessa dinâmica e do quanto vai ficando mais complexo conforme a curva, né, da atividade política ela vai se dando. Mas isso também torna mais necessário, né, porque eu acho que a representatividade etária, étnico-racial, de classe, ela traz ao ambiente político, especialmente ao parlamento, que é um extrato da sociedade, né? Mais democracia, se tem um amplo olhar, amplas vivências, amplas perspectivas de pensar o desenvolvimento, de pensar a cidadania, né? Importante também que, além de ser uma deputada jovem, né, o fato de ser uma das primeiras mulheres negras a ocupar, né, a presidência da Assembleia, né, e também acabou participando da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do biênio 2023 e 2024. A questão de defender os negros, ela é a principal pauta hoje? Não tem como ser, né? Nós, inclusive, estamos aí passando por dias que acho que demonstram o que é a violência do Brasil com o povo negro, né? Nós somos o terceiro país que mais mata de maneira violenta, que mais mata jovens de maneira violenta. 80% desses jovens são jovens negros. Nós vivemos num Brasil que a sua desigualdade ela é estruturada racialmente. E aqui no Rio Grande do Sul vivemos num dos estados mais segregados racialmente, né? Então, depois de 200 anos, eu ser uma das primeiras mulheres negras a ser eleita deputada, ter sido uma das primeiras mulheres negras a ser eleita vereadora em Porto Alegre, né? No meu partido, a primeira mulher negra eleita pelo PT em Porto Alegre, né? Partido grande, tradicional, né? Eu acho que fala muito dessa desigualdade que nós temos nos espaços de poder e de decisão que se refletem no acesso a direitos e serviços, né? Então, obviamente que combater as desigualdades e na minha condição de uma mulher negra, né, o tema racial ele transpassa com centralidade o meu olhar sobre a política pública, o meu olhar sobre os debates de desenvolvimento sociais e econômicos, né, do Estado. Laura, tu ganhaste uma repercussão nacional quando
tu foste protagonista nas denúncias do trabalho de escravidão nas vinícolas da Serra Gaúcha. Eu queria te perguntar o seguinte, não necessariamente, obviamente, o trabalho escravo eram somente negros, né? Mas provavelmente, em sua maioria lá. Como é que foi essa questão toda? Como é que tu descobriu isso aí? Como é que acabou toda essa situação aí depois da denúncia? Isso é muito interessante, né? Pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 75% de trabalhadores resgatados no Brasil em condições análogas à escravidão são negros. Isso fala muito, né, de como que é os resquícios dos mais de 300 anos de escravidão no mundo do trabalho, eles permanecem incrustados, né? Até hoje, isso basta a gente ver que nós vivemos num país onde temos 6 milhões de trabalhadoras domésticas, falando no plural feminino, porque a maioria são mulheres, e quase 80% são negras, né? Então isso fala muito das relações de trabalho e a racialização disso, né? Eu estava no encontro de mulheres indígenas, na oportunidade de 2023, em Redentora, e aí recebi à noite uma denúncia, né, de que tinha sido descoberto e que estavam despachando, digamos assim, vou usar bem esse termo porque era isso, despachando esses trabalhadores que eram, em grande maioria, quase na totalidade, trabalhadores nordestinos, despachando eles em ônibus de volta para o Nordeste, antes deles fazerem os depoimentos, antes deles... Aí eu peguei um carro de madrugada e cruzei o estado e fui para Bento Gonçalves. Imagina, de Redentora para Bento Gonçalves, sei lá quantas horas daí isso dá, 7 horas de viagem, né? E fui e cheguei lá, peguei ainda em tempo, né? Boa parte deles ainda não tinham saído, né? E aí pudemos colher os depoimentos, chegamos com uma estrutura, estava lá o Ministério dos Auditores do Trabalho, né? E aí fizemos todo o acompanhamento. Era muito interessante, duas coisas que eu acho que elas eram muito relevantes das relações precarizadas que nós temos, né? Esse não é um advento novo, mas obviamente com as mudanças que nós tivemos na legislação trabalhista a partir de 2017, com a terceirização irrestrita, etc., né? Nós tivemos um aprofundamento dessas relações precarizadas que podem levar, inclusive, a uma situação análoga à escravidão, né? E ali nós tínhamos, primeiro, trabalhadores majoritariamente que vinham de estados do Nordeste, pessoas com baixo letramento ou sem letramento, negras, homens, né? Numa condição de alta vulnerabilidade. Então as pessoas vinham para cá na perspectiva de ter um rendimento, um trabalho sazonal, poder voltar para o seu estado com um melhor recurso, né? Muitos jovens, né, gurizada, assim, não adolescente, mas jovens adultos, digamos assim, todo mundo era maior de idade, mas jovens adultos, e era interessante porque alguns não quiseram ir embora, né? A maioria, quando pôde assinar com o Ministério Público do Trabalho ali o termo, né? Que depois poderia ter teria, né? Receberia os valores adequados ao período trabalhado, etc. Preferiu, obviamente, sair daquela condição. Mas uns 5 ficaram. E eu quis perguntar para esses 5 por que eles tinham ficado. Um deles disse que a situação dele era tão de miséria que ali, numa condição terrível, num abrigo terrível, comendo uma comida terrível, superfaturada, ele estava melhor que na casa dele. Aquilo engasgou, assim, o grau de empobrecimento da população, assim, especialmente naquele período. E o outro que eu achei mais interessante é que ele acreditava que se ele passasse por aquelas condições de apanhar, né, de estar trancado, de não receber, e ele aguentasse no osso, ele poderia virar na colheita subsequente um capataz. E aí ele estaria de oprimido a opressor e estaria numa condição melhor. Então aquilo fala muito de como a mente humana também, ela processa os elementos sociais que nós temos numa situação de adversidade, né? Então a gente fez a denúncia no caso do vinho, fizemos em Uruguaiana também uma denúncia forte na produção de arroz, lá mais duro, eram adolescentes, né? A denúncia era de um menino de 16 anos, que ele, cortando, para tu fazer a colheita dos grãos de arroz, ele tem que ser manual. Então acabam pegando pessoas mais jovens porque a mão é menorzinha, olha a maldade. E tu faz com uma faquinha de cozinha, né? E aí um outro menino tava com como é que se chama? Com uma foice. E com a foice cortando ali, ele quase cortou o pé fora. Chamou o capataz, porque o pé estava ensanguentado, isso era 11 da manhã, meio-dia.
o capataz disse que ele tinha que esperar até 5 da tarde para ser levado para uma emergência, porque ele não podia parar a produção naquele momento. Então, quando eu fui visitar a avó, a criminosa era criada pela avó, quando eu fui visitar a avó, o levei, fui conversar, fomos com assessoria, indicação de assessoria jurídica, etc. A avó me disse assim, eu tinha certeza que era melhor o meu neto, nas férias, tá trabalhando na colheita do arroz, do que ele tá na esquina sendo disputado pelo tráfico. O que eu vou dizer para essa avó? Sabe? Então, para tu ver o quanto que a vulnerabilidade econômica, a pobreza, ela nos coloca em dilemas, né? Realmente eu não sabia o que dizer pra sua avó. Eu ouvi ela com dor, abracei, mas eu realmente não sabia o que dizer para ela, porque no dilema que ela tava, talvez qualquer um de nós tomaria uma decisão similar, né? Melhor estar trabalhando do que estar ali disputado pela boca. É complexo, né? Sem dúvidas. E a educação, né? É uma pauta que vem sendo bastante debatida em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Qual é a importância hoje da educação no país para o desenvolvimento, para as políticas públicas? Nos últimos 30 anos no Brasil, a gente viveu uma das maiores revoluções, digamos assim, para a população pobre do país, numa condição de acesso à cidadania e uma certa mobilidade social a partir das políticas educacionais, né? Então, a existência do ProUni, das cotas das universidades, a criação de novas universidades, de institutos federais, elas de fato alavancaram o nosso Brasil e a qualidade de vida da população brasileira, né? Basta a gente pegar uma matéria sobre o combate à fome, por exemplo, dos anos 90, né? Início dos anos 90, e o que é a luta do combate à fome que ainda temos, apesar de nós nos orgulharmos de termos tirado o Brasil pela segunda vez do mapa da fome, mas, né, ainda temos camadas significativas da população que vivem numa condição muito precarizada, né? E o que é hoje? Com acesso tecnológico, com acesso educacional, e isso continua sendo um desafio gigantesco do Brasil. Por duas perspectivas. Uma, porque nós vivemos um bônus demográfico significativo. Estamos vivendo agora a rabeta final disso, né? Que é um período onde nós tínhamos o maior contingente de jovens, né, da história do Brasil. Isso nos possibilitava um futuro de desenvolvimento muito grande. Com tudo que ocorreu no Brasil nos últimos 10 anos, nós não conseguimos aproveitar, né, esse contingente. Agora estamos na reta final. E, portanto, investir em educação é extremamente estratégico, e investir massivamente talvez seja uma das últimas oportunidades que nós vamos ter de alavancar o desenvolvimento do Brasil. Por isso que opções como nós estamos vendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hoje, elas são tão graves, né? Hoje, em Porto Alegre, se discute o fechamento das segundas etapas do ensino fundamental na periferia da cidade. Isso significa o quê? Tu que é morador do Sarandi, teu filho que estuda na escola João Goulart, né? Quem está a partir do 6º ano não estudará mais nessa escola. Isso significa que uma mãe, um pai, muitas vezes vai ter que dividir os filhos em 2 escolas diferentes. Numa cidade que não tem mais meio passe livre para os estudantes. Não tem nem mais o passe livre, aquele voo escola não existe, né? E aquele meio passe que tinha antigamente, né? Quando eu estava lá no Julinho, pagava fichinha escolar, meio passe também não tem, né? Então, para a maior parte dos estudantes. Então, o peso disso, né? Nós somos um dos estados que tem o maior índice de evasão escolar do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, dados da Secretaria Estadual de Educação, secretária Raquel Teixeira, um estudante negro tem 54% a mais de evasão, segundo os dados registrados que o estudante não negro. Isso fala do quanto que a disparidade econômica e social, ela impacta sobre os dados que nós temos. E em vez de nós estarmos debatendo ampliação das escolas de ensino médio na periferia, o retorno dos EJAs, nós estamos no caminho oposto. O enxugamento das oportunidades de educação, precarização da educação. Nós temos uma demanda gigantesca das mães atípicas. Eu, inclusive, sou uma mãe atípica, né? O meu filho é autista. E o que eu mais tenho recebido de reclamação das mães é isso, né? Meu filho, numa escola do município, ele tem uma monitora de inclusão que o acompanha, ele tem a sala de inclusão, e ele vai para uma educação do Estado que não oferece isso, que é extremamente mais precarizada que a rede municipal. E qual vai ser a condição desse meu filho poder concluir o ensino fundamental? Qual vai ser a condição desse meu filho acessar o ensino médio, né? Então, nós estamos indo completamente na contramão das políticas educacionais que nós vínhamos tendo até então e na contramão do que o Brasil precisa. Historicamente,
A educação, ela sempre é tida como um dos temas mais importantes de debate e de investimento. Porém, entra governo, sai governo, e a gente vê que os professores continuam sem valorização e que os investimentos da educação não são os necessários que deveriam acontecer. Existe uma premissa, queria que tu comentasse sobre essa ideia que é falada geralmente, que para alguns políticos, ou tem uns que não fazem nem diferenças, quanto menos o povo for educado, menos ele vai pensar e, teoricamente, ele vai ser mais manipulado. Qual é a tua opinião sobre essa premissa, né? E por que, mesmo sendo um tema importante, não dobram, não triplicam o investimento nessa área para que se consiga, né, um povo com uma educação? Há pouco a gente falou com o Sabiá aqui, e que também defendeu a questão da educação nas comunidades e tal, como forma de saída do tráfico, né, do crime, dentre outras atividades que desenvolvem. É muito engraçado isso, né? Nós, em 2016, quando o Temer assumiu a presidência da República, ele colocou como ministro de Educação o Vélez Rodrigues, né? Que inclusive é um brasileiro, colombiano, e na época ele deu uma declaração quando começou as reformas educacionais naquele período, indo mais para o ensino tecnicista, alterando os componentes curriculares da educação básica, etc, etc. Ele fez uma declaração dizendo que os filhos dos pobres não tinham que ir para a universidade, tinham que ir para cursos técnicos, né, se formar para ter mais mão de obra, mais gente para trabalhar, que a universidade tinha que ser resguardada para quem tem condições de ir para uma universidade. E esse é o pensamento, de certa forma, da elite brasileira, né? A universidade tem que ser resguardada das elites e o trabalhador, os filhos do trabalhador, apertar parafuso e pronto, né? E a educação tem um componente de formação profissional, sim, mas para muito além disso, né? A educação, ela nos ajuda a pensar, a enxergar o mundo, a ter novas perspectivas. Por isso que ela é um instrumento tão grande na disputa dos jovens com o crime organizado, porque tu consegue enxergar para além do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, do teu país, né? Tu consegue ver a sociedade de maneira mais diversa, né? E pensar outras perspectivas para si, né? E a educação, ela é esse passaporte, né? Por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão atacada. Veja bem, nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, um tema que ele é gravíssimo mesmo, que é o tema da dívida dos produtores rurais, né? Especialmente dos pequenos produtores rurais, né? Que os grandes vivem de recursos do Estado mesmo, né? Os pequenos, médios, né? mais apertados. Uma das pautas da securitização, que inclusive gerou mobilizações, né? Tu passava por aí, trator com bonecos de agricultores atentando contra a vida, simulando atentados contra a vida, né? E uma das demandas desse setor era que fossem utilizados os recursos do pré-sal para financiar o pagamento dessas dívidas. Recursos do pré-sal são recursos que, quando descobertos, foram empenhados, por exemplo, uma boa parte deles, acho que era 75%, se não me engano, né, para a educação, para financiar a educação, né, com a promessa de que nós teríamos uma reestruturação dos processos educacionais da pré-escola ao ensino superior, à pós-graduação. Né, isso, a virada do primeiro para o segundo governo Dilma. E o quanto que esses recursos eles estão sendo disputados. Nós temos uma disputa homérica no Congresso Nacional sobre o orçamento público, né? Uma disputa homérica sobre o que vai para a educação, né? Um contingenciamento significativo. Não tem uma universidade pública, Instituto Federal, que tu passe, que não se fale sobre a disputa orçamentária, que não se fale sobre contingenciamento. Isso é uma visão, um projeto uma disputa sobre um projeto de país, que diz que a educação pública, gratuita e de qualidade, de forma massificada à classe trabalhadora brasileira, não é a melhor opção para o Brasil, porque ela não serve aos poucos que detêm o poder. Ai, Laura, tu tá sendo comunista, militando, todo mundo sabe que educação é importante. Tá, então vamos analisar os fóruns desses setores. Fórum da Liberdade, que ocorre todo ano na PUC, onde os setores liberais se reúnem. Qual é uma das defesas que é feita lá? Que não se tenha mais a disponibilização de escolas públicas, que isso é muito gasto. Que se entregue às pessoas o quê? Vouchers. Com esses vouchers, como era o Vale Leite, Vale Gás, né? Tu vai até uma escola privada, entrega esse voucher e tem uma educação. Em alguns países isso ocorre, né? Mas será que é a melhor opção?
Será que a educação ela não deve ser ofertada pelo Estado com uma garantia da sua qualidade, com uma garantia do que é ofertado, com uma visão de uma política educacional, né, que forme socialmente as pessoas, né? Então, são conceitos, visões, né, concepções de desenvolvimento de sociedade. E ela é um tema importantíssimo e por isso tão disputado. Está se discutindo algumas alterações na educação do município e do Estado. Explica para a gente exatamente quais são essas alterações e a tua opinião sobre isso. Então, né, entre os temas abordados está o fechamento das séries finais, né, os anos finais ali a partir do 6º ano em diversas escolas. Se debate a municipalização, ou seja, a passagem de algumas escolas estaduais para a rede municipal, né, o que acarreta uma mudança na vida funcional dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, entre tantas outras questões. A questão da do fechamento de turmas já abordei aqui, né, essa questão familiar, a questão estrutural do que é ofertado da rede municipal para a rede estadual. Tem algumas escolas que estão sendo, inclusive, fechadas. E tem algo que é menos comentado, mas que, para mim, é uma das questões mais relevantes, que é no município de Porto Alegre a alteração dos componentes curriculares. O que isso significa? Diminuição de cargas horárias de disciplinas reflexivas, como filosofia, história, geografia, artes, para ampliação de horas de matemática, português. Então, Laura, mas isso é ótimo, as crianças não sabem fazer conta. Mais ou menos, né, gente? A educação ela é dividida de maneira equilibrada nos diversos componentes curriculares, porque um cidadão ele precisa se formar num todo, né? A matemática ela tá ligada com a filosofia, né? O português, a literatura, tá ligado também com a história, com o pensar, né? Então, a nossa formação ela é integral. E essas mudanças, elas visam o quê? Fazer com que os estudantes se adaptem às provas que medem a qualidade do ensino, buscando a obtenção de mais recursos, índices numéricos, e desprivilegia a formação cidadã desses estudantes. Veja bem, entre a Constituição Cidadã de 88 e hoje, a rede municipal de Porto Alegre, com a árdua luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, se estruturou numa qualidade muito grande. Já foi referência para o Brasil, das redes mais qualificadas do Brasil, né? E essas alterações propostas pelo prefeito Sebastião Mello, pelo secretário Pascoal, elas atingem de maneira na espinha dorsal do que é a estrutura educacional do município, levando a uma educação tecnicista e piorando a qualidade do ensino ofertado, né, na rede Porto Alegre. Isso perguntar para qualquer professor de qualquer escola, né, qualquer ex-gestor vai te falar disso com muito mais propriedade que eu, que sou jornalista. O jornalista é opiniático sobre tudo, né, não domino o tema das políticas educacionais, sei o básico para poder debater do ponto de vista das políticas públicas, da gestão pela minha atividade parlamentar, né, mas é uma afronta muito dura, né, à educação do município, as reformas propostas pelo secretário Pascoal e pelo prefeito Sebastião Mello, né. Por isso que a rede tem resistido tanto, tem feito manifestações, audiências públicas. Ontem tivemos uma na Assembleia Legislativa, porque é muito duro mesmo a proposta que eles estão fazendo aí para a educação do município. Tu tens como autoria, quando vereadora, uma lei que ela institui nas escolas, né, o Programa Municipal de Enfrentamento à Prevenção e Violência Doméstica e Familiar de Gênero contra a Mulher. Essa lei, ela colaborou com a diminuição dos índices? Então, nós não temos o registro, né, da sua aplicação, né? Mas, com certeza, posso dizer que não, porque não é somente a disciplina ali que vai garantir isso, né? Tu precisa de um conjunto de estratégias coordenadas. E o que nós tivemos nos últimos 10 anos no Rio Grande do Sul foi o desmonte das políticas de proteção às mulheres, né? Simbolizada no fechamento da secretaria, que nós tivemos no governo Sartori, mas não só, né? O fechamento da secretaria simbolizou um congelamento orçamentário para as políticas das mulheres, um esfacelamento das patrulhas Maria da Penha, né? Nós
pós-enchente, estivemos ali no centro administrativo e vimos o ônibus Lilás parado, né? Quando nós visitamos pelo interior do estado centros de referência da mulher sem servidores, né, praticamente fechados. Eu estive no Centro de Referência da Mulher em Passo Fundo, uma estrutura enorme, bonita, à disposição, com uma servidora dentro. Aquela única servidora, ela era administrativo, psicóloga, assistente social, fazia o café. Bom, qual a condição que as mulheres têm de acolhimento, né? No feriado, fatídico feriado, que nos levou a conquistar a recriação da secretaria, mas que 10 mulheres perderam a vida, foi o feriado de Páscoa, entre a Sexta-feira Santa e o sábado à noite. Nós já tínhamos tido 3 feminicídios. Eu e o João, que é da minha comunicação, combinamos de, pós o almoço, nós não bebermos, não comemos ali com a família e à tarde a gente tomar só uma aguinha e à tarde a gente ia fazer uma ronda nas delegacias. O que nós encontramos nas delegacias? Filas homéricas, né? Os plantões com poucos servidores, poucos policiais para fazer os registros, né? Mulheres estão esperando há 8, 12 horas. Uma ficha que é entregue às mulheres para que elas preencham com sua descrição da violência sofrida. Mulheres que muitas vezes não são nem letradas. Com os poucos servidores que tem, não tem quem ajude essas mulheres a fazer o registro. Então, assim, uma precariedade imensa, né? Então, essa desestruturação das políticas para as mulheres que levam a gente não conseguir diminuir, pelo contrário, a gente ampliar, né, os índices de violência. Somos um dos estados mais violentos para as mulheres do Brasil. Somos o estado que tem o maior índice de mulheres com medidas protetivas que sofrem violência, mesmo com a medida protetiva. Temos disponível 3.000 tornozeleiras eletrônicas e apenas 300 em utilização. Então, assim, bom, com tudo isso, nós conquistamos no último período que o governo do estado avançasse para ter as medidas protetivas online, recriasse agora a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Estamos, neste momento, debatendo na Assembleia o orçamento. Semana que vem será votado na Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos disputar para que tenha mais orçamento para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Enfim, né? Então, o meu projeto de lei, ele é uma pontinha nesse iceberg, né? E eu acho que é uma pontinha, apesar de pequena, muito importante, que é nós trabalharmos na formação. Teve uma pesquisa da ONU Mulheres, que uns meses atrás foi, quando teve aquela série do Netflix, Adolescência, uma baita série, para quem não assistiu, super recomendo, né? Quando teve aquela série, teve várias matérias, várias repercussões sobre o grau de misoginia entre os adolescentes, e a ONU Mulheres divulgou uma pesquisa mostrando que crianças, meninos, são mais misóginos hoje em dia, no mundo, no Brasil, no mundo, que homens adultos. Então, isso fala do impacto das redes sociais, do fechamento em bolhas, de redes como o Discord, por exemplo, que aqui no Brasil está sendo tão altamente debatido depois do vídeo do Felca, né, agora com a aprovação do ECA Digital no Congresso Nacional. Então, nós precisamos ganhar o coração desses meninos e meninas na infância, para que entendam que a violência contra as mulheres afeta toda a sociedade e é algo inadmissível. Laura, tu tem várias pautas aí nos seus mandatos como vereadora, como deputada. O que tu acha que é a marca da tua passagem política por Porto Alegre e pelo estado? Qual seria assim, esse foi o sucesso das minhas gestões? E ao contrário também, o que tu te frustra por não ter conseguido realizar e ainda quer fazer até o final do teu mandato? Tá. Vou citar 4 coisas. 2 do mandato de vereadora e 2 agora do mandato de deputada. Vereadora, eu fui vereadora há um ano e pouco, né? Então, assim, entre assumir e sair em campanha, deu 1 ano e meio, mais ou menos. Mas nesse 1 ano e meio, tanto que fui eleita deputada, acho que eu consegui fazer coisas muito marcantes, especialmente no tema do combate à fome, né? Então, quando assumi como vereadora, era governo Bolsonaro, era o retorno da fila do osso, as pessoas comprando o osso no supermercado porque não tinham como comprar proteína, carne, era uma pandemia, era uma crise econômica profunda e eu estava grávida. Fiz a campanha naquele ano por causa da pandemia, no ano 2020, foi em novembro a votação. E eu estava já com barrigão e saí de licença maternidade de final de março do ano seguinte. E eu pensei assim, bom, o que a gente pode fazer de ação concreta para as pessoas? Porque ficar aqui debatendo somente a vacina e se as coisas abrem ou fecham, né, tô me sentindo inútil para a população, né?
E a gente, vamos criar cozinhas solidárias. E aí nós, quando eu fui ser de licença maternidade, nós tínhamos criado 4 cozinhas solidárias em Porto Alegre. Quando eu retornei de licença maternidade, eram 14. Né? Criamos uma rede com multiplicidade de cozinhas solidárias. Fiz alguns projetos de lei, como a criação do programa de aquisição de alimentos do município de Porto Alegre, que existe até hoje, que funciona, né? Que eu sou muito orgulhosa disso, porque no momento onde o Bolsonaro acabou com o programa de aquisição de alimentos nacional, nós fomos lá, bancamos, convencemos o prefeito Sebastião Melo de que era importante, né? Criamos o programa de aquisição de alimentos do município. Isso permitiu com que os produtores rurais de Porto Alegre tivessem, no meio de uma pandemia, suas compras garantidas, a sua produção, e que alimentos de qualidade da agricultura familiar chegasse na rede socioassistencial, né? Então, algo que eu me orgulho muito, a criação do Fundo de Segurança Alimentar do município de Porto Alegre. E isso fez com que a ONU, né, a FAO da ONU, me olhasse e dissesse, cara, iniciativas como essa, elas devem ser propagadas e valorizadas. E eu fui convidada para integrar a Frente de Combate à Fome da América Latina e Caribe, da FAO da ONU, a Frente Parlamentar de Combate à Fome, qual faço parte hoje, ainda hoje, e há 2 semanas atrás fui eleita, inclusive, para representar, né, a região Sudamérica, aí, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, nessa frente parlamentar, aí, que me orgulha muito por esse trabalho desenvolvido no combate à fome em Porto Alegre. E na Assembleia Legislativa, acho que tem dois temas que para mim foram muito caros. Do combate ao trabalho análogo à escravidão, que nós tratamos aqui, né? Toda a dimensão da denúncia provocou, o governo federal veio ao Rio Grande do Sul, né? Criamos um grupo de trabalho interinstitucional com algumas alterações, o Ministério Público do Trabalho, inclusive num diálogo com entidades do movimento negro, possibilitou ali políticas de reparação, com financiamento de projetos, etc, etc. Teve, através do Ministério do Trabalho, o ministro... agora me deu um branco o nome do ministro do Trabalho, o ministro... Enfim, agora me deu um branco. Mas o ministro do Trabalho esteve aqui, reuniu com as vinícolas, reuniu com o setor produtivo vitivinícola, né? Para ter adequações no setor produtivo. Tem grupos de trabalho que ainda hoje estão funcionando para fazer adequação sobre as contratações. Luiz Marinho, o ministro Luiz Marinho, né? Para fazer contratações sazonais. Então, várias alterações se modificaram a partir disso. E outra que para mim é muito simbólica, que foi o reconhecimento do primeiro herói negro, Manuel Padeiro, né? Que não é algo menor, porque num estado tão segregado racialmente como o Rio Grande do Sul, onde nós cultivamos a imigração italiana, a imigração alemã, a imigração judaica, a imigração japonesa, e onde a presença negra é tão apagada, né, na história do Rio Grande do Sul. E nós temos feito um trabalho intenso de recuperação de símbolos negros, de recontar essa história, né? Temos a grata alegria que neste Carnaval, inclusive, a Portela vai contar a história dos negros no Rio Grande do Sul, né? Nós estamos aqui na Feira do Livro, aqui do lado do Mercado Público, nós temos o assentamento do Bará do Mercado, que conta a história do Príncipe Custódio, né? Que conta a história desse estado, que foi uma das maiores portas de entrada negreira, não só no Brasil, mas na América do Sul, né? E que nós fazemos parte da construção social e econômica desse estado, né? Os negros e negras que para cá foram trazidos dominavam tecnologias agrícolas, por isso que eram trazidos para cá, sobre o manejo do charque, sobre as produções que nós vivemos aqui. Então, a nossa presença é imbricada na construção econômica desse território, dessa terra, né? E a gente tem feito um trabalho muito grande de recuperação dessa história, e a história do Manuel Padeiro, que eu até estou com a cartilha aqui, né? Nós vamos lançar ela na Feira do Livro, né, que conta essa história do primeiro herói negro, projeto de lei de minha autoria. Manuel Padeiro foi uma liderança quilombola que viveu no século XIX, né, na região do Serra dos Tapes, em Pelotas. Nós fizemos o reconhecimento dele como primeiro herói negro. Essa aqui é uma cartilha escrita com uma história lúdica pela professora Tânia Tibério, ilustrado pelo Alisson Afonso, um ilustrador fantástico da região de Rio Grande. E esse livreto aqui a Assembleia produziu para as escolas, para as crianças, para de maneira lúdica contar essa história, esse pertencimento, né? Que a história do povo negro no Rio Grande do Sul não é só de escravidão, não é só de dor e sofrimento, também é de luta, de resistência, de intelectuais negros como Oliveira Silveira, né? Então a gente tem feito esse trabalho muito bacana e percorrido o Rio Grande do Sul, lançando essa cartilha do Manuel Padeiro e essa cartilha aqui do Educador Antirracista, essa aqui, inclusive, segunda edição, feita em parceria com a Júris, que é de formação para professores e professoras, né, aprenderem e terem como essa cartilha como um auxílio para organizar seus planos de aula, né? Vou parar de mexer aqui para ajudar aqui no foco, né?
Então, para planejarem seus planos de aula, é uma cartilha estruturada em 4 eixos, né? Ela traz o contexto histórico do povo negro no Rio Grande do Sul, ela traz a diferenciação dos conceitos do que é racismo estrutural, o que é racismo ambiental, o que é racismo recreativo, que é o que a gente mais vive, né? Que é das piadas, né? Do ambiente social, o que é o que são as ações afirmativas. Então traz todos esses conceitos e auxilia muito aí aos professores para produzir seus planos de aula. A gente tem passado aí para as redes de diversos municípios do estado, tem sido muito bacana. Então diria que as marcas, né, dos 2 mandatos, esses 2 elementos, o mundo do trabalho, o combate ao racismo e o combate à fome. Laura, a gente vai quase ter que fazer um ping-pong agora para falar de alguns assuntos polêmicos que a gente está com pouco tempo. Mas vamos lá. É a hora da esquerda voltar ao governo do Estado? Sem sombra de dúvida, né? Mais do que hora, porque senão o que sobrará do Estado, né? E a esquerda vem unida? Estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando num diálogo grande com o PSB, com o PDT, com o PSOL, mais a nossa federação, né, PCdoB e PV, para que nós possamos fazer uma frente. A gente sabe que não é fácil, não é simples, até porque hoje o PDT e o PSB estão no governo Leite. Então, para nós do PT, é essencial que nós tenhamos uma candidatura que seja de oposição. Nós não podemos ter CPI, ter disputado contra a venda do patrimônio público e ter uma candidatura que não se dispõe a ser uma candidatura de oposição ao governo Leite. Mas nós estamos nesse diálogo. A esquerda elegeu o Eduardo Leite no segundo turno? Com certeza, né? Eu votei no Eduardo Leite, inclusive 2 vezes. As únicas 2 vezes na minha vida, 3 vezes que eu não votei no PT. Uma foi porque eu votei na Manuela, que era do PCdoB, e as outras 2 que eu votei no Leite. E, Laura, tu então não bate nesse governo que tu ajudou a eleger. Poxa, mas a outra opção era o Onyx, fascista, um que dizia que pessoas como eu são tudo que não presta, o que não deveria existir, né? Então, nós não tínhamos opção, fomos no menos pior, frente à dignidade humana, né, elementos básicos de humanidade, mas, obviamente, sem acordo programático com esse governo. Bolsonaro será candidato em 2026? Só se for a líder de cela. Outra questão importante, assim, com relação à questão nacional, tá? O Lula deve estar indo para o próximo mandato. Eu pergunto o seguinte: a esquerda prepara alguém para substituir o Lula? As esquerdas preparam muitos nomes, né? Veja bem, substituir o Lula, né, não é possível. Assim como não foi possível substituir Getúlio Vargas em 55. Né? Então, figuras como essas, elas acontecem 1, 2 vezes por século, né? Mas, obviamente, nós temos várias figuras importantes, qualificadas, de diversas opiniões da esquerda, e, obviamente, pós-Lula será uma forte corrida de quem vai estar melhor posicionado aí para tentar substituir aí o nosso grande líder. Tu te enxergas, porque, como tu falou, tu fosse vereadora 1 ano e pouco, né? E agora deputada também nesse mesmo período. E tu te enxergas com ideias para que o país melhore como um todo? Com certeza, né? Eu acho que todo mundo que está nesse momento efusivo do Brasil de luta política se enxerga colaborando nesse processo, né? E acho que o próximo período ele será tão ou mais importante que esse, né? Porque nós não teremos uma liderança jogando, né, no time principal da dimensão do Lula. Isso intensificará mais a luta política, isso exigirá mais das esquerdas, exigirá mais do campo progressista, capacidade de produção de opinião, capacidade de produção de unidade. Serão anos quentes. Se vivemos os já são quentes, os que virão serão ainda mais. Teremos a Laura há pouco tempo como deputada estadual? Tudo depende, né? Depende de como será a tática do PT para as eleições do ano que vem. O meu nome está sendo debatido tanto para a chapa da reeleição à Assembleia quanto para a chapa federal. Isso vai depender muito de como nós vamos aí até o final do ano desenhar a nossa tática. Estou num trabalho intenso para que o nosso deputado Paulo Pimenta seja candidato ao Senado. Então, tudo depende aí de como nós fecharmos essa tática eleitoral, como que se desenhará também as táticas das chapas proporcionais. Os traficantes são trabalhadores, conforme a vereadora Bruna... Vereadora Karen, acho. Karen, isso.
Não, né? Os traficantes são pessoas que são fora da lei, né? São bandidos, são fora da lei, né? Agora, isso significa admitir isso, dizer que são pessoas que devem ser limadas da sociedade? Com certeza não, né? São pessoas que estão ali porque a sociedade falhou. E a sociedade, portanto, ela tem o desafio de poder recuperá-las, né? E acho que num país tão polarizado quanto o nosso, debater de maneira racional um tema tão delicado como o da segurança pública tem sido uma falha enorme, né? O Brasil precisa aprovar de maneira unânime, né, uma PEC da segurança pública. Nós precisamos ter um sistema unificado de segurança pública. Nós precisamos pensar em uma segurança cidadã, nós precisamos pensar na retomada de territórios, né, com menos demagogia sobre o tema. O Lula resolvendo a questão do tarifaço está eleito presidente do Brasil em 2026? Olha, eu aprendi com a vida e concorrendo a eleições que só está eleito quando a urna fecha e conta os votos, né? Mas sem sombra de dúvida, aquela fotinho dele apertando a mão do Trump, sem ter, né, entregue o Brasil. Isso é importante dizer, porque setores, inclusive progressistas, tentaram dizer que tinha que entregar tudo para negociar com o Trump. Como governador aqui, né, que não é tão progressista, mas tentou dizer que o Lula deveria entregar todos os anéis, todos os dedos dos 9 que ele tem, né, para o Trump para poder ter uma negociação justa. O Lula foi lá, né, defendeu a soberania do Brasil, botou uma campanha na rua, disse que o Brasil é um país soberano, que quem manda no Brasil é o Brasil, que se o Trump quisesse que sentasse na mesa e negociasse com ele. O Trump sentou na mesa e está negociando, né? Eu acho que isso já deixou aí Eduardo Bolsonaro tonto. Eduardo Bolsonaro encerrou a carreira política do pai? Não, acho que quem encerrou a carreira política do pai foi o próprio pai, né? O Eduardo ajudou bastante, né? Eduardo é um cara jovem. O Eduardo sonha em poder ser o pai. Inclusive tentou, e talvez tenha sido durante um bom período, o cérebro do pai. O que não quer dizer muita coisa e talvez diga muito dos equívocos do Bolsonaro e da fragilidade dele dentro da própria direita, né? Agora, Eduardo Bolsonaro prejudicou a direita, está prejudicando a direita, e isso é muito positivo porque fica mais nítido para a população o que realmente são os interesses, né? Família acima de tudo, a sua família. Deus ficou de fora da história, ficou de fora da brincadeira, e o país que eles defendem é dos Estados Unidos, né? Muito obrigado, Laura. Essa foi a deputada estadual Laura Cito, presente aqui no nosso podcast na Feira do Livro, do Porto Alegre Oficial. Agradecemos a tua presença aqui conosco. Presença deputada, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre que for preciso, né? O espaço está aberto e voltamos logo mais aí com mais uma entrevista. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.